Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 18. Mini índice, contexto e movimentação do preço. Atenção a mudanças de estrutura, né, pessoal? Hoje abriu com gap de alta, mas era um gap de alta, né, contra vários tempos gráficos, né? O M60, contra o gap de média do M15. E aí a movimentação do preço para a movimentação de alta, né, seria um pouco mais difícil. E ela também, né, não modificava nenhum tipo de estrutura macro, tá? Então, é um ponto a ser observado. Aqui no gráfico diário, pessoal, ainda, né, retomando aqueles pontos que a gente já havia conversado, aqui a gente falou, né, que víamos uma possibilidade de wedge. A possibilidade mais comum de wedge é uma correção TBTL. Por quê? Porque o ponto de inflexão dessa wedge está bem afastado. Então, dentro dessa movimentação aqui, né, se a gente pensar numa correção TBTL, um fundo mais alto ainda é bem positivo. Porém, né, o mercado ele precisa retomar essa movimentação de alta e cumprir, né, para cumprir a premissa de duas pernas de alta, é claro que ele vai precisar, né, ou vir acima dessa máxima aqui, ou pelo menos vir bem próximo, né, para a gente estar pensando em entender essa movimentação aqui como duas pernas, tá? Então, a princípio, né, uma das ideias é que o mercado, a partir de agora, né, ele possa ter algum tipo de movimentação de alta. A barra sobreposta, né, ainda dá falta alguns minutos para fechar, mas barra sobreposta deixa a possibilidade do mercado tanto subir quanto de descer, já que ela é um doji, né, ela é uma lateralidade, tá? E aí a gente vai para tempos gráficos menores pensar, né, se existe algum tipo de possibilidade agora, né, do mercado apresentar esse tipo de comportamento aqui da gente pensar, né, na continuidade da própria TBTL aqui do gráfico diário, né, pós o ED. Tá? Aqui nos 60 minutos, pessoal, tem a questão de estrutura, né? O mercado abre com gap de alta, né? O que a gente havia conversado hoje, né? Que essa abertura em si, ela era completamente contra o alinhamento que o mercado tinha no M60. Né? Então eu tenho a 9 extremamente, né, uma movimentação de baixa, a 20 também. O alinhamento das médias 9, né, abaixo da 20, a 20 abaixo da 50, é o melhor alinhamento possível, né, para os vendedores aqui no M60. O que a gente também havia conversado, né, e postamos ali durante a parte da manhã, é que o mercado, né, poderia abrir com um gap, só que ele abriu com um grande gap, né, a ideia era que ele abrisse, por exemplo, com uma reação. Por quê? Porque aqui no M60 está um pouco mais fácil descer do que subir. Isso era um fato, né? Se você está abaixo de todas as médias, elas estão abertas, alinhadas e direcionais, é mais fácil o mercado continuar descendo. A questão é que o mercado havia fechado bem no final do dia, né, exatamente em cima de um segundo alvo. E alvos, né, são suportes, são resistências, né, é, de, por nível de realização de lucro, né, já que em alvos, né, o mercado começa, né, a ter grande realização de lucro. E no geral, né, quando o mercado dá alvos, ele apresenta algum tipo de correção e às vezes até mesmo algum tipo de reversão, tá? Então, essa aqui, né, era um dos pensamentos, era que ele conseguisse abrir, né, com um gap de alta por conta dessa movimentação, tá? E aí o mercado abre, né, num gap de alta, esse gap de alta acaba deixando a barra 1 como um doji. Doji não é uma boa expressão de força. Havia ficado esse gap aqui aberto, né, que o mercado poderia ter vindo fechar, faltou pouquíssimos pontos aqui para fechar esse gap, tá? Permanece aberto. Outro ponto, né, pessoal, que a gente já estudou, que está ali naquela parte de mentoria, é que a gente tem, né, um estudo quanto à volta em V. Né? Se a gente pensar naquele estudo quanto à volta em V, aqui eu tenho um bom microcanal. Esse gap de alta é uma tentativa de reverter essa movimentação. Ela só é revertida quando o mercado consegue vir acima dessa máxima. Mercado sem vir acima dessa máxima, eu não tenho a volta em V. E aí a gente tem o estudo, né, de que a volta em V em si, né, ela é um padrão raro, né, mas quando ela acontece, ela é extremamente forte. Ela é tão forte a ponto da gente mudar, né, a pensar em trabalhar apenas em compras para ir para esse lado. Porém, isso não é o que ocorre em sua maioria. Na maioria das vezes, o mercado ele acaba fazendo um reteste do fundo anterior. Outro ponto, né, pessoal, aqui dos 60 minutos. Aqui a gente tinha, né, alguns pensamentos que a gente poderia levar a pensamento de continuidade, de pelo menos uma nova mínima. O que a gente havia apontado, né, no vídeo de sexta-feira? É que aqui, né, o mercado tinha tido uma H1, ele perde mínimo, ele volta a subir aqui, ou na própria barra, né, a lembrar da formação, ou na barra seguinte aqui. Então aqui eu tenho uma H2, e aí eu tenho um fechamento abaixo dessas mínimas. Então aqui eu tenho uma falha de H2. A premissa de falha de H2 é duas pernas de baixa, sendo essa perna aqui a perna 1, tá? Sendo essa mínima a perna 1. Outro ponto, o mercado flipou, né, a região do gap. Tá? Então o nosso gap que estava aberto aqui dentro dessa movimentação, ele flipou. Quando ele flipa, a ideia é subir menos, descer mais. Subiu bastante. Não dá pra gente falar que isso daqui subiu menos, tá? Mais um ponto, né, aqui eu tenho
uma possibilidade de ligar uma movimentação de 3 puxadas, aqui ele passa direto, né? Então eu chamo isso daqui de falha de wedge, né? Então, quando a gente tem uma falha de wedge, a gente tem uma premissa de duas pernas. A gente pode interpretar isso daqui dessa maneira, que isso daqui é uma perna e essa nova mínima é a perna 2, ou que isso daqui é uma perna e isso daqui é uma segunda perna proporcionalmente à perna 1, né? Então, dentro daquela ideia de movimento medido do Brooks, né, que as pernas elas têm uma certa equivalência, aqui fecharia, né, mais interessante, né? Você observa aqui que aqui você tem uma movimentação de aproximadamente, né, 1.500 pontos, e aqui você tem uma movimentação de aproximadamente 1.300 pontos. É algo mais próximo, tá? Aqui no M60, pessoal, aqui a gente tem um pequeno microcanal, né, não tão bom, tá? Mas é um microcanal, não há perda de mínimo. O mercado aqui deixa, né, mais esse gap aqui em cima, acaba sendo uma possibilidade, né, de magneto. Aqui é a região de possível troca de polaridade, tá? Você tem aqui essa região aqui servindo como suporte, servindo como suporte. Ele rompe, né? Aqui ele volta, abre acima. Aqui, né? Ela pode atuar como resistência ao preço, tá? Mas, né? A gente tem que ir para tempos menores e pensando ali em possibilidades. O que a gente falou do diário? Pensamento da ideia de TBTL, 10 barras, duas pernas. Não poderia ainda ter algum tipo de movimentação de alta, tá? Então a gente vem para tempo menor pensar se há essa possibilidade a partir daqui. Aqui a gente está vendo uma movimentação que muito nos parece com lateralidade. A gente tem big up, tem big down, tem forte movimento de alta, forte movimento de baixa. Tá? Então, se a gente pensar nessa movimentação aqui como uma possibilidade de wedge, né, a gente tem mais algum tipo de pensamento a construir. Só que a inflexão do M60, ela está aqui. Então o mercado não tem, né, boa possibilidade de continuidade sem que ele consiga, né, renovar esse ponto de inflexão. Estou falando dessa pequena possibilidade de wedge aqui. A inflexão veio parar aqui em cima pelo gap, tá? E aí a gente vem para o M15, né, para tentar construir mais algum tipo de ideia. E o que a gente havia apontado, né, pessoal, no M15? Que aqui era a tendência, tá? Se é a tendência, as duas primeiras barras que abrem aqui em cima, elas fazem o quê? Um gap de média. Gap de média é um setup que muitas vezes nos leva à lateralidade e algumas vezes nos leva à reversão majoritária de tendência, né? Então ele é um setup que, né, antecede a possibilidade de MTR. Então, se eu tenho um gap de média, a partir daqui, né, e gap de média, a gente já conversou várias vezes que muitas vezes ele reage a algum tipo de estrutura, às vezes ele reage a uma estrutura de uma wedge, né? Opa, eu tenho um gap de média, Luciano, o mercado não vai de uma vez. Ele vem, faz uma estrutura de wedge, e aí depois da wedge ele pega e ganha impulso. Outra forma, né, do mercado construir pensamento quanto à estrutura, topos duplos, né? É um dos pontos que o Brooks repete bastante, né? Seja como bandeira de alta, como bandeira de baixa, tá? Então aqui nesse caso, né, seria uma, um gap de média, né, com uma bandeira de baixa, né? Então ela acabou ainda levando a uma boa movimentação. Questão de troca de polaridade, né, pessoal? Mais um ponto aqui a ser revisto, né? É sempre interessante a gente rever ideias. Aqui, ó, você tinha um ponto de pausa, um fundo anterior. Ele rompe essa região. Quando ele rompe essa região fica como sendo uma possibilidade de atuar, né, como resistência ao preço agora. Aqui antes suporte, o mercado rompe, ele volta, né? Aqui passa a ser uma possibilidade de resistência. Quanto a níveis de FIBO, né, pessoal? Aqui era a região de 61,8 do dia anterior, tá? Deixa eu só colocar aqui nos 5 minutos. Aqui era a região de 61,8 do dia anterior, que tinha uma LTB, né? Tava também para estar pensando nela, tá? Não chegou, né, a testar essa LTB, tá? Sem forçar a movimentação. Então aqui a gente abre com gap de alta, mas ele já abre, né, com a barra 1 fechando já em algumas condições onde não dava mais para estar pensando em compra. Né? Foi algo que a gente conversou ali pela manhã. Por quê? Né? Porque lá no 60 era muito contra as médias. Outro ponto é que ele está tentando romper a 200 sozinho, sem as demais médias. Isso é pouco comum, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Aqui eu tenho 61,8 do dia anterior, não é uma região para você começar compras, principalmente se você não tem alinhamento das médias, né? Terceiro alvo, tá? Desse rompimento aqui, ó, já com o gap. Então são pontos que costumam gerar pausa, né, pessoal? Então eu acabei fazendo uma venda inicial aqui, né, nessa nova máxima, fazendo parcial aqui, né, e aqui tentei conduzir essa movimentação, né, um pouco mais. Porém, né, aqui a gente volta para as mesmas regras que a gente usa o tempo todo, para rompimento. Se você tem, né, um rompimento, um bom rompimento, ele vai deixar uma barra, ou que ela vai se afastar demais dessa região, né, e ela, por sua característica, né, de sua formação, ela vai estar, ou vai fechar muito próximo de sua mínima, ou ela vai fechar muito afastada da região do gap, ou seja,
bem mais, a maior parte do seu corpo, né, tem que estar fora da região a ser rompida. Aqui a gente ainda não tinha tanto. Mais uma dificuldade, né, mais uma barreira que a gente podia ter aqui era a VWAP do dia anterior. Ela muitas vezes atua como máxima, como mínima do dia, como suporte, né? Em backtest você consegue observar isso. E aí eu tenho, né, logo posteriormente à barra de rompimento, a gente tem uma barra de rejeição. Então tem aqui a barra de rompimento, né, que é a barra que tenta romper. A nossa barra seguinte é uma barra de rejeição, inclusive ela tem, né, gatilho comprador. Então a venda aqui, né, acabou sendo encerrada. A ideia era parcial aqui, né, e a saída do trade dessa venda inicial, né, era o fechamento do gap, tá? Porque se você projetasse esses alvos aqui, né, você chegaria bem próximo dessa região. Mas aí eu tenho uma barra compradora, um retorno a MM9, as médias aqui nos 5 minutos estavam abertas, alinhadas, direcionais, então valia a pena encerrar o trade. Não participei da ponta compradora, né? A princípio, o que a gente havia desenhado ali no M60 era aquela ideia, né, de volta para testar o fundo, então acabei não participando da compra. Ele chegou, né, de certa forma, até forte aqui no topo duplo, né? Então isso aqui dificulta bastante a venda, por exemplo, nessa nova máxima. Fica mais complexa por quê? Porque se eu tenho uma possibilidade de microcanal, né, a barra seguinte ainda não pode ser, ela pode passar isso daqui. É exatamente quando a gente tem um ciclo forte é que a gente teme que tenha, né, rompimento da movimentação. E aí acabei, né, fazendo essa venda aqui, tá? Fazendo parcial aqui no fechamento do gap. E aí depois, né, a gente conduziu esse trade aqui, né, até a mínima aqui, né, dessa movimentação, tá? Aqui, pessoal, você tem um topo duplo, né? A princípio aqui você tinha nova mínima, você teve nova máxima, uma possibilidade é um triângulo expandido. A venda, né, de maneira um pouco mais, um pouco melhor, né, de probabilidade, né, já que a gente sempre troca. Por exemplo, quando você vende alto, você vende com baixa probabilidade, tá? Porque você está tentando apenas vender alto na lateralidade. Quando você vende um rompimento, a sua probabilidade é bem maior, porém você troca, né, por um stop bem mais amplo, tá? Então, deixa eu só tirar aqui os níveis de FIBO, né? Deixa aqui um pouco mais limpo. Então aqui, né, você teve um rompimento e alvos posteriormente, né? Quando você realmente teve rompimento, né? Quando você realmente teve o rompimento, né, essa barra aqui ela nos indica a ideia de rompimento. Essa barra aqui ainda assim é uma barra de frustração, né? Ela não é uma boa barra de continuidade. A barra seguinte aqui, né, acaba sendo uma boa barra de continuidade. Aqui, né, o mercado acabou pagando o primeiro alvo, tá? Nesse fechamento. Aqui você teve o segundo alvo, tá? E aqui, né, você teve na mínima do dia, né, marcando o terceiro alvo. O terceiro alvo, né, muitas vezes a gente já conversou, é importante você fazer backtest disso, muitas vezes ele lateraliza e outras vezes ele até reverte a movimentação, tá? Além disso, né, aqui a gente teve outras possibilidades de wedge, uma delas, tá, anteriormente, né, estava marcada aqui. Essa possibilidade de wedge nos dá a premissa de duas pernas, né? Eu tenho aqui rompimento, então eu tenho perna 1. Então a gente tinha aqui, né, a condição de que o mercado nos daria pelo menos mais uma perna, tá? Então aí ficou, né, a possibilidade do segundo alvo que estava mais ou menos aqui, tá? Uma wedge, né, pessoal, pensando em algo para amanhã aqui nos 5 minutos, né, que é um tempo gráfico um pouco mais próximo das nossas operações. Aqui eu tenho uma possibilidade de wedge. E se eu tenho uma possibilidade de 3 puxadas claras, né, quando o mercado ele reage sem ser só a TBTL, ele consegue renovar o ponto de inflexão, que está bem aqui, né, eu fico com a premissa de que eu tenho pelo menos uma nova máxima, tá? Aqui. Então a gente tem uma premissa de pelo menos uma nova máxima. Eu tenho uma premissa de movimentação de alta, 200 está passando aqui, o mercado poderia gerar algum tipo de movimento um pouco mais esticado, tá? Se ele rompe nesse pivô aqui, uma movimentação de alta, você tem alvos para cima. Você também, né, um rompimento, só que aqui vai precisar ser visto lá no 15 minutos, você teria a projeção desse alvo aqui para cima. 100% desse alvo está bem próximo aqui desse topo duplo de hoje, tá? Então, são pontos, né, a se pensar. Aqui no final do dia você tem uma lateralidade, né? Lateralidades costumam, né, gerar o que? Tendência, né? Então, se lateralidades, né, levam a algum tipo de tendência, às vezes o mercado já abre com gap e já abre, né, levando algum tipo de projeção de alvo. A questão é que hoje, né, pensando em premissa, a gente tem aqui, né, um ponto de inflexão renovado e fica, né, uma possibilidade do mercado, né, vir para pelo menos uma nova máxima. Tá? A premissa de duas pernas é que o mercado pelo menos traga uma nova máxima. Como, né, a gente está pensando naquela ideia de correção TBTL, né, se tiver rompimento, é importante tentar conduzir, né, as operações ali até devidos alvos, beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Um forte abraço aí e até amanhã.